Você já se perguntou como a comida chega até a sua mesa? Aquela comida gostosa, feita com carinho que reúne toda a família em volta da mesa. Ou aquele jantar num restaurante especial com uma pessoa importante para aproveitar aquela refeição bem feita, com alimentos fresquinhos e bem preparados. Tudo isso começa no solo. E não à toa, justamente o solo é considerado pela ONU um patrimônio da humanidade. Em cada grão, cada verdura, cada fruta que chega até nós, tem o trabalho de um produtor, de um agricultor e de tecnologia. E não tô falando de tecnologia que chega para substituir ser humano, e sim da tecnologia que dá mais ferramentas para produzir mais, gastar menos e garantir um baixo impacto ambiental. Ou seja, é uma conexão entre o campo e a tecnologia. Isso tem nome: agricultura digital. É ela que ajuda os produtores de todos os tamanhos a tornar o trabalho no campo mais eficiente, inteligente e sustentável. Com ela, a melhora é notada desde o começo do sistema alimentar até a comida que você vai comer mais tarde. Ou seja, a agricultura digital, ela participa desde a preservação do solo até o melhor momento para colher aquele tomate que você vai comprar no mercado nessa semana. Por exemplo, tem sistemas que ajudam a monitorar a lavoura. O agricultor abre um aplicativo e aí consegue ver como é que está cada parte da plantação, como a umidade do solo, o índice de doenças ou pragas, a previsão do tempo. Isso ajuda na tomada de decisões assertivas. E saber se é preciso irrigar mais um espaço, aplicar defensivos ou só esperar pela chuva. Drones também ajudam a identificar onde uma plantação está indo bem e onde tem problemas, por exemplo, uma área mais seca. Aí o agricultor pode agir só naquele ponto necessário, economizando não só tempo, mas também produtos e água. E tem ainda máquinas agrícolas automatizadas, que são como tratores inteligentes que usam GPS e sensores para plantar sementes no espaçamento perfeito ou para aplicar fertilizantes só onde precisa. Isso já evita muito desperdício. Agora você deve estar sentindo falta da inteligência artificial aqui, né? Ela pode ser usada em softwares que armazenam dados históricos, como o clima, o solo, o tipo de plantação, o que permite analisar e estimar a produtividade de uma safra ou sugerir o melhor momento para plantar ou colher aquele alimento que vai chegar para você no fim do ciclo. No primeiro episódio dessa série, a CNN explicou como a agricultura regenerativa auxilia na produção do alimento e, ao mesmo tempo, no cuidado com a natureza, como, por exemplo, na redução da emissão de gases do efeito estufa, que colaboram muito para as mudanças climáticas. E quando a gente combina a agricultura regenerativa com a digital, o caminho para enfrentar as mudanças climáticas de forma sustentável fica mais claro. Nós conseguimos, com o digital, muitas interações praticamente quase em tempo real, ou em alguns casos em tempo real, que nós não conseguimos no passado, e escalonar, né? Hoje, então, por exemplo, com tecnologias, alguns mapeamentos, com acesso a imagem satélite, com dados de máquinas, a gente conseguiu, vamos dizer assim, tomar decisões ou organizar ideias muito mais rápido do que nós tínhamos no passado. Então, na próxima compra do mês, lembra que o que está no seu carrinho começou lá no campo, no solo. Passou pelo cuidado de agricultores e produtores que usaram dados, ferramentas e até satélites para que aquele tomate, feijão, milho, alface e tantos outros alimentos que você compra e que são naturais tenham qualidade de forma responsável.